tudo bem? Vamos dar sequência aos vídeos, né? E hoje nós vamos ver a parte de radiciação, tá? Vamos lá para a nossa apostila. Então, o que vem a ser radiciação? Nós vimos lá, quando vimos a parte de potenciação, né, que 6 ao quadrado é igual a 36. Como é que nós resolvimos isso aqui? Fazíamos, né, 6 vezes 6, né, igual a 36. Agora nós vamos aprender, né, a operação que nos permite determinar qual o número que elevado ao quadrado equivale a 36. Então nós vamos sair daqui para cá, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a raiz, né, ao quadrado de 36, que é igual a 6. Por 6 elevado ao quadrado é 36, tá bem? Essa operação, como eu já disse, né, é a inversa da potenciação, denomina-se de radiciação. Um outro exemplo, raiz cúbica de 8 igual a 2. Por quê? Porque 2 na terceira é igual a 8. Tá? Outro exemplo, raiz quarta de 256 é igual a 4. Por quê? Porque 4 na quarta é igual a 256. Vamos com calma, tá? Não se preocupem, agora nós já vamos ver direitinho como é que funciona isso. Bom, sendo assim, raiz n de A é igual a B, né? Sendo que B na n é igual a A. Nada mais do que está escrito aqui. Qual é a notação, né, da radiciação? Então, o n vai ser o nosso índice, o A é o nosso radicando e o B é a nossa raiz. Então, quais são as leituras? Como é que se lê esses valores, né? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 81. Raiz cúbica de 64. Raiz quarta de 16. Tá? Você sabe muito bem, como está escrito aqui na observação, que na indicação da raiz quadrada podemos omitir o índice 2, como por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 81, ou também raiz quadrada de 81. Propriedades da radiciação. Então, as propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Então aqui nós temos, né, 5 propriedades que a gente tem que ter uma ideia de como é que funciona, né? No decorrer dos exemplos aqui nós vamos acabar aplicando algumas delas, se não todas, tá? Então, dei uma boa olhada aqui, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, vou entrar mais abaixo, para vocês entenderem fazendo os cálculos. Radiciação e potenciação. A radiciação, como já dito, é a operação matemática inversa da potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz, buscando a potenciação que tem como resultado a raiz proposta, né? Então, por um exemplo aqui, raiz de 81. Raiz quadrada de 81. Quanto equivale? Né? 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Então, ó, 9 ao quadrado simplifica-se com o quadrado da raiz, né? Então nós vamos ter o resultado como 9. Raiz quarta de 10.000 é igual a 10. Por quê? Porque nós sabemos que 10 na quarta é igual a 10.000. Nós fizemos vários exercícios e já vimos isso aqui. Tá? Como é que se faz uma simplificação de radicais? Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação, ou o resultado não é um número inteiro, né? Neste caso, podemos simplificar o radical. Para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, fatorar o número em fatores primos. Bom, pessoal, agora aqui realmente, tudo que nós vimos agora, estava explicando, né, propriedades, como se faz. Agora nós vamos realmente resolver, né? Então, fatorar o número em fatores primos. Lembram lá da parte de fatoração? Então, tá, nós vamos aplicar aqui de novo, né? Então, como exemplo, nós temos o quê? Primeiro, transformar o número 243 em fatores primos. Então, está aqui, raiz quinta, né, de 243. Qual é a raiz quinta de 243? Não sei, né? De cabeça? Não sei. Como é que a gente faz? A gente vai fatorar em números primos. Então, 243, dá por 2? Não. Dá por 3? Dá. Dá 81. 81 dá por 3? Dá por 3 ainda. 27. 27 dá por 3? Dá ainda. Dá 9. 9 dá por 3? Dá 3 por 3. Dá 1.
Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, a multiplicação do 3 por si. Né? Então, isso aqui equivale ao quê? A 3 na quinta. Tá? Então, se eu quero saber qual é a raiz quinta de 243 e sei que 243 é 3 na quinta, ó, tanto aqui, qual é o nome dessa partezinha aqui? Vamos ver lá. É o nosso índice, tá? O nosso radicando e a nossa raiz. Então, se o índice é igual ao expoente do valor que está dentro da raiz, a gente pode simplificar e aí tira a raiz fora, né? E fica o valor 3. Então, raiz quinta de 243 é igual a 3. Perfeito? Segundo, escreva o número em forma de potência, né? O que nós fizemos aqui. Terceiro, colocar a potência encontrada no radical e dividir por no mesmo número o índice do radical e o expoente da potência. Então, eu vou dividir o índice do radical pelo expoente da potência, né? Simplificando, então, vai dar o valor 3. Beleza, pessoal? Complicado? Não. Ó, depois colocar o resultado da raiz. Então, raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 na quinta. Dividindo isso aqui, né, eu tenho o valor 3. Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potenciação por um mesmo número. Quando isso não for possível, significa que o resultado da raiz não é um número inteiro. Então, por exemplo, se nós tivéssemos fatorado isso aqui e desse 3 na 5, né, vezes, por exemplo, vezes 7 ou 5, né, não daria para deixar uma raiz inteira, né? Então, a raiz não é de um número inteiro, tá? Então, o que eu faço aqui, ó, na realidade? 5 divididos por 5 dá 1, 5 divididos por 5 dá 1. Então, radical com 1 elimina-se, tá? O 3 com 1 fica 3. Então, note que ao dividir o índice por 5, o resultado é igual a 1. Dessa forma, cancelamos o radical. Assim, né, raiz quinta de 243 igual a 3. Ok, pessoal? Então, até agora a gente viu, né, como é que se faz a parte de racionalização, né, desses valores aí, né, para a gente simplificar a parte de racionalização. Tá bem? Racionalização de denominadores. O que é um denominador? A parte de baixo da fração, né, ou da divisão. A racionalização de denominadores consiste em transformar uma fração que apresenta um número irracional no denominador. Né? O que é um número irracional? Raiz de 5 aqui é um número racional. Em uma fração equivalente com denominador racional. Tá? Para nós colocar aqui como um denominador racional, porque o 5 é um número racional. Tá? Então aqui nós temos o quê? 3 sobre raiz quadrada de 5. Como é que se faz? Para eliminar o radical do denominador, o que se faz? Multiplique-se o primeiro termo, né, 3 raiz de 5, por raiz de 5 sobre raiz de 5. Né? Então aqui nós vamos ter 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quanto é que é 25? 25 é 5 ao quadrado. Então, dividimos por 5 aqui, né, nós vamos ter, vou parar por 2, nós vamos ter como eliminar a raiz. Tá bom? Então, o resultado final dessa expressão fica 3 raiz de 5 sobre 5. Ok? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a letra B. O que a letra B diz? A letra B tem aqui 2 sobre raiz quinta de 9. Tá? Como é que se faz isso aqui para racionalizar o denominador? Nós vamos multiplicar pelo valor de baixo. Mas como? Nós temos que multiplicar por um valor tal que a gente consiga dividir por 5 e eliminar o radical. Certo? Então, vamos repetir. 2 sobre 5 raiz de 3 na segunda, porque 9 é igual a 3 na segunda. Bom, reparem. Para que eu tenha, né, o valor 5 aqui embaixo, para simplificar com esse 5, eu tenho que multiplicar por quanto? Se aqui é 2, para 5, 3. Então, ó, o numerador 5 raiz de 3 ao cubo e o denominador 5 raiz de 3 ao cubo.
Toda vez que você multiplicar um valor, né, uma fração, tanto no numerador como no denominador, pelo mesmo número, não vai alterar o valor dessa fração. Tá? Então, aqui que nós temos? Nós temos 2 raiz quinta de 3 na terceira sobre raiz quinta de 3 na quinta, né? Porque aqui, quando se multiplica 2 dentro do radical, né, nós vamos somar os índices aqui, tá? Então fica 5. Agora, dá para simplificar, ó. 3 na quinta pelo 5 do radical, né? Então nós vamos ter como valor o 3. 2 raiz quinto de 27 sobre 3, resultado final. Ok, pessoal? É bem simples, mas você tem que entender bem essa partezinha aqui. Não pode se perder aqui, ó. Qual é o número que eu vou multiplicar? Eu tenho que multiplicar por número. Porque para tirar esse 3 daqui dentro do radical, ele tem que ser na quinta, né? Senão não tem como simplificar, né? Então, qual é o número que multiplicado aqui vai me dar o 3 na quinta? Seria o 3 na terceira. 2 com 3 igual a 5. Ok? Operações com radicais. Então, soma e subtração. Para somar ou subtrair, devemos identificar se os radicais são semelhantes, ou seja, se apresentam índice e radicando iguais, que é o que nós vimos ali em cima, né? Então, no primeiro caso, radicais semelhantes. Para somar ou subtrair radicais semelhantes, devemos repetir o radical e somar ou subtrair seus coeficientes, né? Então, temos aqui, ó, um exemplo da letra A. 20 raiz sexta de 3, né? Mais 103 que multiplica a raiz sexta de 3. Tá? Isso é igual. Bom, o que a gente faz? A gente soma, né, os valores e mantém o radical. Então, 20 mais 103, 123, né, que multiplica a raiz sexta de 3. Bem simplesinho, tá? Não tem complicação nenhuma. Quando os radicais são iguais, né, a gente soma os índices aqui da frente, tá? O que multiplica, porque nós estamos, na realidade, somando aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Letra B. Letra B é o quê? É uma subtração. Tem os mesmos radicais? Tem, né? Raiz quinta de 13, raiz quinta de 13. Então, basta o quê? Somar aqui os valores, tá? Então, qual é o resultado que dá? Bom, pessoal, estava analisando aqui, né? Aqui tem um erro, né? Aqui, na realidade, é 56 raiz quinta de 13, menos 43 raiz quinta de 13. Então, o nosso resultado final é 13 menos raiz de 13, raiz quinta de 13. Se ficasse assim, tá? O que nós teríamos? 1 menos 43, então daria menos 42 aqui, tá? Então, você pode optar, ou coloca os 56 aqui na frente, né, para fazer a conta e dar os 13, ou deixem assim e corrijam aqui, que vai dar menos 42, ok? Letra C. Então, 2 que multiplica 3 raiz de 5, ou raiz cúbica de 5, mais 8, né, que multiplica raiz cúbica de 5, menos 4, que multiplica raiz cúbica de 5. Todos os radicais são iguais? São. Então, a gente pode fazer as contas, né? 2 mais 8, 10. 10 menos 4, 6. Tá? Nada de dificultoso nisso aqui. Então, isso aqui é quando os radicais são semelhantes. Tá? Se os radicais são semelhantes, basta fazer a soma ou subtração dos valores que estão multiplicando os radicais. Tá?